Oi parece que tem o nome CAD junto, e isso em alguns momentos acaba confundindo ou dificultando o entendimento. Acho que seria um modo melhor de colocar do investidor ou da pessoa que esteja analisando a Oi. E aí, claro, obviamente, a gente tem duas transações extremamente importantes, uma já aprovada e uma que ainda está em processo de aprovação, que a Superintendência Geral do CAD já deu o parecer, que ainda vai passar pelo Tribunal do CAD. Rodrigo, você consegue dar um pouco mais de cor para a gente aqui, explicar um pouquinho dessas diferenças, enfim, trazer um pouco mais de granularidade na análise? Claro, consigo sim, até porque a gente está falando de informações públicas, Vitor, então nada que eu comente aqui não é aberto nos processos e existe um nível de visibilidade que eu não possa comentar. Falando dos dois processos separadamente, tá? Começando pelo processo talvez que é mais simples, que é o processo da fibra. O processo da fibra, que é a criação da Vital, a separação estrutural e a venda do controle dessa operação de fibra para o BTG, ele precisa de algumas aprovações no Brasil e algumas no exterior. E aí explico, no Brasil são CAD e Anatel, o CAD já aprovou sem nenhuma restrição, aprovou em rito sumário, então foi um processo muito rápido. A Anatel já fez a recomendação da área técnica para aprovação, então um relatório de área técnica com aprovação sem restrições já foi emitido, ele vai ser encaminhado agora para o Conselho Diretor para que possa ser submetido a voto. E aí é muito mais uma questão apenas dos tempos e movimentos de processo desse processo subir para o Conselho Diretor e para o Conselho Diretor botar o processo para voto, sem nenhuma expectativa de nenhum tipo de issue. E isso só não aconteceu ainda, e isso vale um pouquinho também para a Anatel, no caso da operação móvel, porque a gente teve uma agenda regulatória muito dominada no final do ano pelo leilão 5G, que acabou, quer queira, quer não, botando algum alongamento de prazos naturais dentro da agência, mas é basicamente uma continuidade de processo aqui que deveria ver isso resolvido, se não ainda em 2021, no comecinho de 2022, sem nenhuma dúvida, comecinho mesmo, começo de janeiro, sem nenhuma dúvida, com esse processo completamente aprovado. No caso da operação móvel, a gente tem uma situação ligeiramente diferente, mas que também leva à nossa mesma confiança de fechamento e que acaba fazendo com que a gente espere essa aprovação da maneira como ela foi proposta, e aí com basicamente uma dúvida de data se ela acontece no começo de janeiro ou se ela acontece no finalzinho de janeiro, até no finalzinho de janeiro ou iniciozinho de fevereiro, até porque, do ponto de vista formal, a aprovação no CAD, ela não pode passar do início de janeiro. A data é 9 de janeiro, que tem a última reunião, a última reunião dentro do prazo regulamentar da operação do CAD. Então, 9 de fevereiro seria uma data limite onde a operação deveria estar aprovada. Obviamente que ela demorou bastante por conta de toda a discussão que aconteceu com a superintendência, foi uma discussão muito longa com a superintendência, em função da complexidade do caso, em função até mesmo da necessidade de entender as questões técnicas ligadas ao caso, que vinham, por exemplo, de relatórios de o que acontece com concentração de frequências, o que acontece com as concentrações regionais. É um processo que, para nós, foi um processo de venda único, ou seja, é uma operação só, a venda da operação móvel, mas para os três compradores acaba implicando em um processo de segregação bastante detalhado, até mesmo para cumprir com os requisitos de manutenção de competição, de não aumento de concentração e assim por diante. Então, a operação demorou bastante, mas passou na superintendência e saiu com um relatório considerado favorável do ponto de vista de recomendar a aprovação da operação, só com remédios comportamentais. O que significa isso? É que a operação não muda, não tem remédios estruturais para a operação recomendados pela superintendência. Obviamente que esse relatório foi para o conselho, tem um conselheiro relator que está avaliando o caso, ele tem que fazer uma leitura de mérito, e no caso da Anatel é um pouco diferente, no caso do CAD é um pouco diferente da Anatel, porque o conselho acaba meio que fazendo também um papel técnico de olhar agora do ponto de vista mais macro em relação à política macro de competição, se existiria alguma outra consideração para fazer em relação ao que foi recomendado pela superintendência. A gente, obviamente, está tendo uma discussão bastante intensa com eles para mostrar o cabimento e o mérito da operação. Nós sabemos e temos muita confiança no mérito dessa operação, como ela foi proposta e como ela foi aprovada pela superintendência. Então, na pior das hipóteses,
a gente deveria ter uma aprovação dentro da data regulamentar, que é na reunião do dia 9 de fevereiro. Pode ser que seja feita antes disso, pode ser que seja feita antes disso, a gente consiga, o conselheiro relator e a equipe conseguirem terminar toda a análise e submissão do voto antes disso. Mas a pior das hipóteses é essa. E no caso da Anatel, a Anatel ela está num estágio parecido, mas mais adiantado, porque ela já subiu para o relator também com uma aprovação recomendada pela área técnica da Anatel, sem nenhuma restrição. O relator já tem em mãos todos os elementos para fazer esse voto, e aí, como isso foi encaminhado com regime de urgência para a relatoria e para o voto no Conselho Diretor, a expectativa é que a gente pudesse ter isso votado também, se não ainda em 2021, com uma sessão extraordinária, no comecinho de janeiro de 2022, para poder fechar a aprovação da Anatel. Então, esse é o status. De novo, a gente sabe que num processo complexo como esse, você errar algumas semanas para frente ou para trás faz parte. A gente tinha previsto um tempo bastante dilatado de aprovação, mas já há algum tempo nós estamos mencionando para todo mundo que a nossa expectativa é ter as duas operações fechadas no primeiro trimestre. Só talvez uma observação, no caso da operação de infraestrutura, além das duas aprovações que são necessárias no Brasil, existe, por conta da incorporação de Globinet, então não tem uma necessidade que não tem a ver com a operação básica da venda do controle, mas sim com a incorporação da Globinet na empresa resultante. Existem também duas aprovações americanas necessárias que estão em curso, a aprovação da FCC e do CFIUS, que é uma aprovação específica para a entrada de trocas de controle relacionadas a operações de telecom nos Estados Unidos, de operadoras de telecom, e essas duas estão sendo avaliadas nesse momento, foram submetidas já há bastante tempo, e tem a expectativa também do início do ano para sua aprovação. Mas essas dizem respeito à incorporação da Globinet, não à operação básica de venda do controle da infraestrutura no Brasil. Tá? Talvez possa confirmar que uma vez as operações concluídas e as dívidas quitadas dentro do que está planejado, a Oi teria um plano de sair de recuperação judicial, inclusive aprovado já pela Corte, agora também no primeiro trimestre de 2022. Então, só para confirmar, que acho que essa é uma data importante, porque tem muitos investidores que não podem investir em empresa que está em recuperação judicial, então acho que isso para o pessoal que está ouvindo a gente, ter essa data na cabeça, eu acho importante. E a segunda pergunta, que eu acho que é mais complexa, a resposta, imagino, que é a arbitragem. A arbitragem, o processo começou já há algum tempo e tem uma expectativa, eu pelo menos tenho uma expectativa grande com o fechamento, né, o outcome dessa arbitragem, né, o que vai ser decidido no final. Acho que talvez você dê um pouco de como o processo está e o que a Oi espera que aconteça ao final desse processo de arbitragem. Por favor, Rodrigo. Com certeza, obrigado, Cadu. Em relação à saída de recuperação, como você mesmo mencionou, a aprovação original do nosso plano de recuperação, ela trazia como data para o término da recuperação maio de 2022. O que o juiz fez foi, inicialmente, ele antecipou essa data para fazer com que ela pudesse, de alguma maneira, acontecer com o fechamento das operações principais, que eram operações de venda da infraestrutura e da venda da móvel. Como essas duas operações passaram para o primeiro trimestre, isso foi postergado, o juiz resolveu fazer uma extensão dessa data de fechamento, ainda dentro da data aprovada pelos credores na AGC de 2020, e hoje ela está prevista para o final de março de 2022, obviamente sempre pendentes de possível extensão, caso você tenha, por exemplo, algum pequeno atraso para o fechamento de operação, porque aí a ideia é que a gente feche as duas operações ainda enquanto empresa em recuperação judicial. Obviamente que na sequência do fechamento, a recuperação acaba, então ela está, basicamente, o vínculo hoje é com o fechamento das duas operações, que como foi feito no pedido de extensão que o juiz acabou concedendo, elas hoje estão previstas para o final do primeiro TRI de 2022, para final de março de 2022, ou seja, a partir do segundo trimestre, ocorrendo os dois fechamentos, a empresa já não estaria mais sob supervisão judicial da recuperação, e aí, obviamente, teria que continuar a cumprir com os requisitos do plano de recuperação, que tem todo o escalonamento até o fechamento total da dívida residual lá na frente, né? E em relação à concessão, a equacionamento da concessão,
e a arbitragem, aqui vale lembrar o que é a arbitragem. Acho que é importante que as pessoas entendam o que é a arbitragem e como é que a gente está considerando essa arbitragem dentro dos nossos planos. Para começar, a gente não está considerando dentro dos nossos planos, a gente está considerando como, obviamente, algo que vai poder ajudar a companhia para frente, mas que tem uma premissa básica que aí sim, essa está considerada, porque a arbitragem ela leva em consideração para nós 4 elementos, que são os elementos que nós submetemos à arbitragem, que foram aceitos como objeto de arbitragem pela Anatel, que são, o primeiro deles, uma visão de sustentabilidade da concessão, e a sustentabilidade tem a ver com quais as condições que eram condições vigentes no contrato, que teriam que ser observadas para que a concessão pudesse ser sustentável ao longo do tempo, e sem o que deveriam existir eventos de reequilíbrio dessa concessão para que ela não gerasse um desequilíbrio do ponto de vista de sustentabilidade previsto em contrato. Isso tem a ver principalmente com condições como existência de produtos substitutivos, produtos que acabam sendo concorrentes com a própria concessão, que são concedidos pelo poder público. Por exemplo, a entrada do móvel ao longo desse tempo foi desconsiderada como um produto substituto para telefonia fixa, o que obviamente é uma barbaridade. Então, você passa a ter distorções na concessão que não deveriam ser admissíveis no contrato, como, por exemplo, você é obrigado a prestar um serviço deficitário em uma área que é coberta por um produto competidor. Então, eu tenho uma área onde eu tenho tanto uma rede de telefonia móvel quanto uma rede de pequeno provedor prestando banda larga, e, ao mesmo tempo, eu sou obrigado a prestar um serviço deficitário naquela área, simplesmente porque a concessão não reconhece que essa condição de competição deveria ser considerada na sustentabilidade. Então, o contrato reconhece, mas a gestão do contrato não reconheceu e não tomou medidas para que isso pudesse acontecer. Então, obviamente que isso gera um desequilíbrio, você é obrigado a fazer com que existam investimentos completamente deficitários e operação deficitária ao longo da vida da concessão. Então, a primeira pedida é justamente essa do efeito da sustentabilidade. A segunda pedida, o segundo pleito da arbitragem, é um pleito de desequilíbrio econômico-financeiro, que aí não tem a ver com a sustentabilidade per se da concessão, mas tem a ver com eventos que aconteceram ao longo do contrato que deveriam ter sido compensados pelo poder concedente e não foram. E aí tem alguns exemplos muito fáceis de entender, muito simples. Por exemplo, o contrato de concessão da telefonia fixa prevê reajustes periódicos. Em alguns períodos, esses reajustes não foram autorizados ou foram atrasados muito tempo pelo poder concedente, o que faz, obviamente, que exista um desequilíbrio. Se você tem uma concessão que prevê um reajuste, ele não acontece, você teve os seus custos majorados, mas não teve as suas receitas majoradas, e como as suas receitas são controladas, elas são reguladas, não há nada que você possa fazer a respeito até que você tenha uma autorização para poder ter um reajuste, por exemplo. Oi, hoje, ela cresce em conexões de fibra, praticamente um desses novos provedores por trimestre. Cada trimestre que passa, a Oi é um novo provedor. E as pessoas falam muito de provedores e falam pouco, eu acho, sobre esse processo de crescimento acelerado que a Oi tem passado. Talvez a pergunta aqui seja, como é possível, né? Como vocês conseguem ter um processo tão redondo e veloz e nacional para crescer nessa velocidade? Vamos lá, Cadu, acho que várias perguntas aqui em uma. Existe sim um número grande de provedores. Esses provedores, eles ocuparam, e de maneira correta, um espaço que era um espaço que foi deixado, até pela própria demora das operadoras de ocupar áreas menores, porque, obviamente, elas necessitam de um espaço de investimento, de um rollout de investimento, que você não consegue fazer o país inteiro ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, na nossa visão, nós fizemos todo um planejamento de áreas viáveis para expansão de fibra. Ainda existe no Brasil um número muito grande de